Vai lá, pastor. E aí, gente boa? Ô, glória! Amém, glória a Deus. Estou feliz de estar aqui nessa noite, muito feliz mesmo. Eu não sei se você está cansado, mas eu acordei ontem às 8 da manhã e estou acordado até agora, sem dormir, né? Ontem eu tive um debate no TikTok, uau, TikTok, né? E terminou lá para as 11h30, eu tinha que estar 5 horas de pé para poder pegar o ônibus às 7 da manhã, minha casa é um pouco distante da rodoviária. Eu comecei a estudar, ler a Bíblia, eu falei, vamos embora, vamos até só nascer. E aí peguei o ônibus, não consegui dormir, estou aqui, estou pregando, tem mais de 24 horas a correr, está na bênção, em nome de Jesus. Eu quero ler com os irmãos um texto que está aqui em 2 Coríntios, capítulo 3. 2 Coríntios, capítulo 3. Todo mundo de Bíblia, que diferença do Rio, lá todo mundo de celular. Aí você não escuta aquele barulhinho das folhas, né? Todo mundo mexendo nas folhas, olha que coisa gostosa, esse barulhinho das folhas mexendo. Aqui é Bíblia, a Bíblia debaixo do braço, né? 2 Coríntios, capítulo 3, versículo, diz assim, 5, diz assim: não que sejamos capazes, por nós, de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito vivifica. Amém? Podemos sentar. Irmão José já fez a oração. Eu quero trazer uma palavra, mas também quero trazer um testemunho. Eu evito, irmão, de trazer esse tipo de testemunho que eu vou trazer hoje, porque, para mim, causa um pouco de desconforto, porque parece que eu estou falando muito de mim mesmo. E quem me conhece sabe que eu gosto muito de pregar a Bíblia. Não gosto muito de ficar falando, né? Mas, às vezes, é bom nós darmos nosso testemunho, nós falarmos sobre como que é a nossa vida com Deus. E o que é que isso tem a ver com esse texto aqui? Primeiro, vamos entender. Ele está falando o seguinte, no versículo 6. O qual nos fez também capazes de ser ministrar o que tem que ser ministrado, seja a adoração, seja a palavra, seja o louvor, seja a cura, é ministro. Você está ministrando algo de Deus, de um novo testamento, não da letra, ou seja, não é apenas pelo que está escrito aqui no papel, porque isso aqui, irmãos, sem o Espírito é só uma folha de papel, com letra. Jô Soares conhecia muito disso aqui. O diabo também conhece muito disso aqui, né? Então, dizer está escrito, o diabo também fala. Conhecer a letra e o papel não é o suficiente, porque se isto for a sua única fonte de conhecimento, isso vai te matar. Agora, se você buscar o conhecimento no Espírito, isso vai te vivificar. Olha que interessante, porque eu estava meditando esses dias, né? E eu fico pensando na minha própria história, porque às vezes Deus ministra no meu coração a minha história. E desde pequeno, minha mãe me levava para a igreja. Cantava no louvor, igual as crianças aqui, no dedinho do pé, né? Ficava lá cantando, né? Louvando ao Senhor desde, né, dos meus 6, 7 anos de idade. Me lembro que eu ia lá na igreja, ficava louvando domingo de manhã, ia para a escola dominical, descia, comia aquele pastel delicioso, né? Era assim a minha vida de criança. E como uma criança que eu sou, e uma boa mãe, que minha mãe foi que me ensinou no caminho que eu deveria andar, aonde ela ia, eu ia junto com ela. Então, se ela ia no monte, estava lá eu. Então, se ela ia uma reunião da casa, estava lá eu, porque eu tinha que estar com ela, né? Então, se ela ia para um culto de libertação, ela estava eu também. Aí ela subia lá para fazer uma oração, lá no monte, lá das amendoeiras lá. Aí estava eu também lá junto com ela, né? E quando ela ia também nos seminários, estava lá eu também. Então minha mãe ia para o curso, né, de teologia,
da idade, e eu ia junto com ela, né? Tô lá, às vezes sentava, ficava ouvindo. Isso eu tinha o quê? Uns 7, 8 anos de idade, 9 anos de idade. Então, né, eu já estava começando a ser educado pelo Espírito, a buscar as coisas do Espírito. E eu me lembro várias vezes que a minha mãe chegava com aqueles livros, né? E eu começava a ler aqueles livros ali. O que é o tabernáculo. O livro que eu mais gostei, por incrível que pareça, com 9 anos de idade, é Daniel e Apocalipse. Eu só estou lendo ali. E muitas das coisas que eu lia nessa idade ficavam na minha cabeça. Eu me lembro até hoje que eu rabiscava, minha mãe brigava comigo, eu rabiscava, né? Não era para rabiscar. Não era para rabiscar o livro da minha mãe, mas eu rabiscava. Mas eu estava ali lendo, eu estava ali meditando. Mas eu não estava entendendo muito bem, mas eu sei que Deus já estava começando a ministrar no meu coração. E minha mãe, eu me lembro que minha mãe, uma vez, isso ficou marcado, que teve não vou dizer, acho que um campeonato, não sei como é que era, mas era de quem conseguia responder mais perguntas bíblicas ganhava, né, um prêmio caro lá. Eu não me lembro qual era o prêmio. Mas eu sei que o segundo lugar era uma Bíblia. No ano em que foi lançada a Bíblia da Nova Linguagem de hoje, a tradução da Nova Linguagem de hoje. E era uma Bíblia enorme, grandona. E a minha mãe, ela sabia a resposta para ela poder ganhar, mas ela preferiu ficar em segundo para ganhar a Bíblia. Aí eu falei, pô, bacana isso, hein? Né? Pô, legal, né? Perdeu lá o prêmio grande, mas errou de propósito para ficar em segundo lugar. E tudo isso Deus foi ministrando no meu coração. E eu me lembro que eu ia nos finais de culto, ia fazendo perguntas para o pastor. E lá com meus 9 anos de idade por aí. Minha mãe me levava lá, pastor essa, lá, pastor, isso aqui. Eu não me lembro qual é, mas eu fazia perguntas para ele lá. E assim foi, Deus trabalhando no meu coração, Deus ministrando no meu coração. E chegou um certo momento, né, quando eu tinha ali por volta de 10 anos, meu pai faleceu. Eu era muito pegado do meu pai. Só que aí ele morreu. E aí, eu não sei qual, é uma coisa inexplicável, mas é como se eu pegasse a palavra de Deus, a Bíblia, e eu conversando com Deus ali nos meus 10, 11 anos, falei assim, agora eu quero que o Senhor seja realmente o meu pai e me ensine a viver. Foi quando eu comecei a ler muito livro de Provérbios, onde fala muito assim, meu filho, meu filho, meu filho, né? E eu lendo ali Provérbios, e eu descobri no livro de Reis, que o livro de Provérbios era um livro de Salomão, que está no próprio livro de Provérbios, mas que isso foi fruto de uma sabedoria que Salomão pediu a Deus. E qual era o contexto? Ele iria ser levantado como rei de Israel, e Deus falou para ele em sonho, você pede o que você quiser. Aí o que ele pediu? Me dá sabedoria, que eu vou governar o povo, quero sabedoria para governar. E isso impactou a Deus. Porque você poderia ter pedido dinheiro, riqueza, bens, né, mulheres. Você pediu sabedoria. Aí Deus falou, rapaz, eu vou te dar sabedoria, você vai ser o mais sábio da terra. E ainda vou te dar bens, riquezas, eu vou te dar mulheres, tudo isso, tudo, né? E ele se tornou o homem mais sábio da terra. Mas o que me chamou a atenção foi porque isso tocou o coração de Deus. Isso tocou o coração de Deus. Eu falei assim, não, então eu quero isso aqui também. Eu quero tocar o coração de Deus. Né? Aí eu falei, Senhor, me dá sabedoria. Eu quero sabedoria, Deus. Me dá sabedoria. E toda noite eu me lembro que eu ia lá, orava, né? Eu pedia a Deus sabedoria, dobrava o meu joelho antes de dormir, né? Deus me dá sabedoria, me dá amor, me dá sabedoria, me dá amor. E anos depois, eu fui numa igreja e no final do culto, eu já tinha por volta de 16 anos de idade, porque com 16 anos de idade eu já estava pregando e liderando o grupo de adolescentes, sendo eu também pré-adolescente ali. Um adolescente, no caso, né? E aí, essa irmã chegou no final para mim e falou assim, olha, Deus te manda dar um recado. Todas as vezes que você ora no seu quarto pedindo amor e sabedoria,
fica vários anjos dançando e cantando ao seu redor. Aí eu falei, caramba, impactei o coração de Deus. Eu impactei o coração de Deus. Eu falei, Deus, obrigado. E aí eu comecei, né, a me aprofundar nas Escrituras. E começava a decorar textos, muitos textos eu decorava. Ia para o trabalho e ficava com os textos aqui no bolso. Aí trabalhava, de vez em quando pegava lá, lia o texto, ficava decorando, só ficava satisfeito quando não conseguia decorar o texto. Quando eu decorava, eu me ficava feliz. Né? E ficava ali lendo o texto. Era 6 versículos por semana que eu decorava. Por ano, imagina quantos que tem aí. Mas eu lia muito, eu meditava muito nas Escrituras. E lendo provérbios e lendo outros textos. Aí eu falei assim, eu vou fazer teologia. Eu quero fazer teologia, eu quero crescer, agora eu quero... E Deus nunca deixava eu fazer teologia. E eu não entendia por que Deus não deixava eu fazer teologia. As portas sempre se fechavam. Porque é pecado? Não, não é porque é pecado, é porque comigo Deus tinha um outro mistério. Então eu tentava fazer e não dava certo. Eu tentava estudar, fazia online, parava, acabava o dinheiro, acabava o recurso e terminava, não terminava de fazer. Sempre dava um problema. Aí eu quis fazer em 2010, não consegui, mas para fazer de história eu consegui. Aí eu fiz o de história, depois fiz pós-graduação em história da igreja, mas não fiz de teologia. E aí eu meditando na palavra, eu falei, Senhor, por quê? Por que isso? E eu sempre lendo as Escrituras, meditando muito. E aí eu descobri um texto de Salmos, do Salmo 119, versículo 99. O salmista Davi diz assim, eu conheço muito mais das Escrituras do que os meus mestres, porque eu amo e medito na sua palavra. Aí eu pensei, ele tem um professor, que é o Espírito, que é quem ensina. Eu não estou menosprezando o mestre. Mestre está na Bíblia. Deus levanta mestres capacitados. Está lá em Efésios, no capítulo 4, está lá em Hebreus, no capítulo 5, está lá em Tiago, no capítulo 3. Deus levanta mestres. Mestres é um dom que Deus levanta na igreja. Mas comigo Deus tinha um mistério. Parecia que ele falava assim, deixa que eu vou te ensinar a palavra. Deixa que... Claro que eu vou pegar a instrução de uns dos outros, né? Eu aprendo com muitos homens de Deus, mas Deus não queria que eu fizesse curso. As portas sempre se fechavam para mim. E eu meditando ali nas Escrituras, e aí eu descobri um outro texto. Eu quero que você abra comigo também aqui em Tiago, no capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Diz assim, no versículo... Vamos ler a partir do versículo 2. Ó, meus irmãos, tende por grande alegria quando... Tem versão que diz caídes, né? É passardes. Quando passardes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos ele dá o quê? De graça. Liberadamente. Não lança em rosto e se ele é dada. Agora eu tenho que pedir como? Com fé, não duvidando. Com fé, não duvidando. Aí eu falei, tudo bem. Mas para isso acontecer, texto inicial, Salmo capítulo 1, versículo 2. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Senão não adianta, que a coisa não vai sair do nada. Para o Espírito lembrar, vai lembrar daquilo que você já meditou. E não vai lembrar você do nada. Vai lembrar de quê? Você não sabe. Para lembrar, tem que lembrar o que você meditou.
que você se esforçou, que você se dedicou, que você buscou com excelência, que você buscou com esmero aquilo que você fez com amor. Porque a Bíblia fala em Jeremias 48:10, maldito aquele que fizer a obra do Senhor relaxadamente. Então, quando você medita na palavra, e aí o salmista Davi também vai dizer lá no Salmo 119, né? Ó, como eu amo a tua lei, ela é a minha meditação de dia e de noite. Aí eu pensei, o segredo é meditar na palavra de dia e de noite. O segredo é meditar dia e de noite. É quando acordar, é quando dormir. E meditar com fé, sabendo que você tem o Espírito Santo de Deus, que vai te ensinar todas as coisas. Mais uma vez, eu não estou menosprezando o ministério dos mestres, não. Mas tem um detalhe nisso daí. O detalhe está em Mateus 11:25, que Jesus vai dizer assim, ó, Pai, graças te dou, porque o Senhor ocultastes os mistérios do teu reino aos grandes e poderosos, mas revelaste aos pequeninos, porque isto é agrado do meu Pai. Então Deus tem o poder de, ainda que tenha homens instruídos, homens que sejam teólogos, mestres, Deus ocultar mistério e revelar aqueles pequenos, humildes e pobres, que falam, nós vai, nós fica, não é? Vai para frente, mas melhor. E Deus vai lá e revela os mistérios do reino, porque Deus trabalha também com os humildes, Deus exalta os humildes. E é assim que Deus faz, e quando Deus faz isso, Ele acaba confundindo os sábios. Ele confunde os sábios, levantando aqueles que parecem que não são, para confundir os que são. E Deus tem esse poder de fazer isso. Por isso que ele fala lá em 1 Coríntios 1:19, que ele vai destruir a sabedoria dos homens. Ele destrói a sabedoria dos homens. Com que tipo de sabedoria? Com a sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus, ela confunde a sabedoria dos homens. E a gente observa muito isso. Que quando geralmente, isso é um erro crasso, e o profeta Jeremias já instruiu muito bem lá em Jeremias 9:23, vai dizer assim, olha, não se glorie o sábio em sua sabedoria. Não se glorie o sábio em sua sabedoria. Porque quando nós vemos muitos homens hoje, quando tem conhecimento, a gente quando quer ter conhecimento, a gente não quer ter um conhecimento para mostrar que tem conhecimento. Porque uma das coisas que Deus faz e que está aqui em Tiago é que Deus resiste ao soberbo. Quando nós queremos ter sabedoria, é para agradar a Deus, porque Ele é a palavra, Ele é o verbo. Ele é o verbo que se fez carne. Então, quando eu quero ter sabedoria, quando eu quero ter conhecimento, é porque eu quero conhecer esse Deus que me salvou. É o mais natural que acontece num relacionamento de quem ama, é conhecer aquela pessoa que você ama. Então, se eu amo a Deus, qual é o meu relacionamento com Deus? A oração e meditação. A oração e meditação. Agora, o sábio que se estribe, ou que confia na sua sabedoria, ele está dizendo, eu confio nos livros, eu confio no curso, eu confio nos meus títulos. E aí Deus vai lá e abate essa pessoa. Eu estudei, quem é você? Eu sou conhecedor de grego, hebraico, aramaico, latim. Eu fiz cursos aqui e ali. Aí sabe o que Deus faz? Pega aquela pessoa pequenininha e enche de sabedoria. E confunde aquele grandão lá. Porque quem é o dono da sabedoria não é o cara que fez curso. Quem é o dono da sabedoria é Deus. É Deus. Então, quando a pessoa ela pensa que sabe alguma coisa, Deus mostra para ela que ela não é
nada. Ela não é nada. E não é para ficar preocupado. Lucas 12:11 vai dizer assim: olha, quando vocês entrarem e forem levados nas sinagogas, nos sinédrios, entre as potestades ali, os poderosos, para falar, para responder as perguntas, não se preocupe com o que vocês vão falar, porque o Espírito lembrará a vocês na mesma hora o que tem que falar. Não fiquem preocupados, irmãos, confiem no Espírito que está dentro de vocês. Confiem no Espírito que está dentro de vocês. Estevão confiou nesse Espírito. E lá em Atos 6, diz que ele falava com 6:10, diz que ele falava com tanta sabedoria que ninguém poderia resisti-lo. Ninguém poderia resistir à sabedoria de Estevão. É porque ele fez um curso? Não deu nem tempo para fazer curso, nem discípulo ele era. Foi lá consagrado, mas ele diz o texto que ele era um homem cheio do Espírito Santo. Escolha diáconos aí, cheios do Espírito Santo e de boa conduta. E como é que eu me encho do Espírito Santo? Meditando na palavra de dia e de noite. Quando você se enche da palavra, irmão, isso aqui não é papel com letra, não. Isso aqui é o verbo. Isso aqui é o Espírito que vivifica a sua alma. Isso aqui pode te libertar. Isso aqui pode te encher o teu espírito, a tua alma do poder de Deus e você fazer coisas impossíveis. Isso aqui não é papel com letra. Isso aqui é a Escritura Sagrada. São as Sagradas Escrituras. Quando você está meditando, irmãos, quando você está lendo isso aqui com boas intenções, eu quero ler com vocês agora um texto para falar de boas intenções, que está aqui em Provérbios 3:5. Olha, abre aqui comigo. Provérbios capítulo 3, versículo 5. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 1. Me lembrar da época que eu era criança. Filho meu. Filho meu, não te esqueças da minha lei, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, atas ao teu pescoço, escrevas na tábua do teu coração, e acharás graça e bom entendimento aos olhos de Deus e do homem. O verso que eu quero ler, versículo 5. Confia no Senhor de todo o teu coração e não fique confiando naquilo que você acha que você já sabe. Tudo que você tem é Deus quem te deu. Não tem nada seu aí. A única coisa que você faz, nós fazemos, é nos esforçar para aprender daquele que tem o poder de nos dar sabedoria. Não confie no seu próprio entendimento. Eu vou amassar ele. Esse cara que se debate vai vir para cima de mim, eu vou acabar, eu vou passar por cima. Humildade. Se Deus começar a perceber que está tendo soberba no coração, Deus te abate. Deus te abate. Porque quando você se enche da palavra, meu irmão, você tem que ser do Espírito. E um dos frutos do Espírito é o quê? Humildade, mansidão, longanimidade, benignidade, paz. Então, quando você ficar confiando nos livros, nos títulos, nas experiências, achando que isso vai te livrar ou vai fazer você vencer alguma coisa, irmão, não é isso que vai te fazer vencer. O que vai te fazer vencer é o Senhor. O que vai te fazer se tornar um vitorioso, um grande conquistador na palavra, é o Senhor. É Ele, não é você mesmo. Por mais que você estude, por mais que você se aprimore, você tem que fazer isso com humildade, sabendo que tudo que você tem vem dele, não de você mesmo.
E olha o que está aqui, olha só. Reconhece em todos os seus caminhos. Reconhece isso. E ele endireitará as tuas veredas. Reconheça que tudo que você é e tudo que você tem, tudo que você conquistou até agora, ou se você é bilíngue ou trilíngue, isso não vem de você. É igual Pilatos. Jesus falou: nenhum poder você teria se do alto não te fosse dado. Você não é nada. Você não é nada. Você está achando que você é quem? Tudo é Deus, tudo é dele. Por ele nos movemos, respiramos, existimos. Se Deus fizer assim, ó, a gente, ó, o fôlego de vida vai embora, a gente vira carne, tem que enterrar rápido, que senão fede. É o que Deus fala: vocês são carne, isso é carne, isso é tudo carne. Qualquer coisinha se corta, qualquer coisinha fica doente, qualquer coisinha tem que ir no médico. Quem somos nós? Agora, nós, em Deus, nós somos mais do que vencedores. Em Deus, nos submetendo à sua autoridade como servos e filhos. Aí, nele, nós somos mais do que vencedores. Nele. Ele continua, olha a instrução: não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-te do mal. E isto será saúde para o teu corpo e medula para os teus ossos. Quer ter saúde física? Porque a pessoa que é soberba é doente, narcisista, acha que é melhor de todo mundo, briguenta, marrenta, orgulhosa, está só se adoecendo, achando que tudo que ela tem provém dela mesma. E aí a gente já não sabe mais se o que ela tem é dela, se é do diabo, porque o diabo também... Sabe qual é entre aspas, né, a sabedoria do diabo, que Tiago fala? Que é da terra, maligna e animal? Contenda, inveja, dissensão, querer aprender para querer abater o outro, querer aprender para querer derrubar o outro. Isso não é sabedoria do alto, mas é da sabedoria terrena. Tiago diz: diabólica. Não é para edificar, é para querer dividir. Isso tudo é o quê? Pessoas que não temem a Deus. Aí ele fala: olha, não seja sábio aos seus próprios olhos, teme ao Senhor. Teme ao Senhor, tema a Deus, confie em Deus. E não confie em ti mesmo, julgando, condenando, dizendo que você está salvo e o outro não, que o outro não sabe nada, que o outro precisa estudar, que o outro... Não, irmão. Faz a sua parte, prega a sua palavra. Prega a palavra. Faz o que você tem que fazer, meu irmão. E ora pelo outro. E agradece a Deus por tudo que você tem. Porque sem Deus você não teria nada. Nunca saia dessa linha. Deixa Deus endireitar suas veredas. Nunca saia dessa linha. E se alguém quiser te afrontar, Tiago explica qual é a característica verdadeira da sabedoria. É a mansidão e o ser pacífico. Essa é a verdadeira característica. Você quer mostrar que você é um homem sábio? Mostre pela sua mansidão. Se você é sábio, mostre pela sua mansidão. E não pela arrogância, pela raiva. Fica lá bravejando, né, espumando raiva igual um cão raivoso. Mansidão. E uma outra coisa. Versículo 13, ó. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria, o homem que adquire conhecimento, porque é melhor a sua mercadoria dos que artigos de prata, e maior o seu lucro que o ouro mais fino. E vai falando mais pessoal do que os rubis, mais do que tudo aí. O que eu aprendo com isso? Que quando você adquirir a sabedoria, quando você quiser de Deus conhecimento, use para edificar o corpo de Cristo, porque de graça recebeste, de graça dá. Não usa conhecimento para querer ter fins lucrativos. Eu vou querer aprender para ganhar dinheiro.
Eu vou querer aprender para abrir cursos. Eu vou querer aprender para ficar me enriquecendo. Não. Se você quer isso, vai fazer um curso, sei lá, de grego, de hebraico para dar aula, ou de uma história, por exemplo. Mas revelação da palavra, evangelho da salvação, de graça recebeis. De graça. Hoje o que você mais vê é marketing para fazer curso, meu irmão. É Black Friday, agora aí tá doidado. Curso, um atrás do outro. É um atrás do outro. Eu não vou ficar julgando aqui, não. Mas tem coisa, irmão, que é demais. É demais. Parece que só adquire conhecimento quem pagar. Só quem pagar, quem não tem dinheiro, tá lascado. Tá lascado. E aqui está falando, olha, o conhecimento é mais importante do que o dinheiro. Ele é mais precioso do que o dinheiro. Aí nós vemos a intenção do nosso coração. Onde é que está a intenção do nosso coração? Qual é a intenção? A intenção é o quê? É enriquecer às custas do Evangelho? Ou é enriquecer a tua alma pelo Evangelho? Já viu curso para expulsar demônio? Curso para curar? Aprender a curar? Daqui a pouco vai ter curso para aprender a ser salvo. Aí vão voltar as indulgências. Vamos embora, voltar as indulgências então. Vamos voltar as indulgências. Porque as pessoas fazem do ministério de mestre um emprego. Esse é o problema. Como tem gente que gosta de ser pastor para receber salário e não trabalhar, não quer acordar cedo, ter CLT, não ter carteira assinada. E eu sei que Deus levanta pessoas para viverem na obra integralmente, mas a questão, a gente volta sempre para o início. Qual é a intenção do seu coração? Porque Deus, quando chama, Ele chama quem está trabalhando. Você tem toda a Bíblia. Ele não chama quem está parado, está dormindo. Ele chama quem já está trabalhando. Ele não chama vagabundo. Vai fazer mais vagabundagem ainda. Porque gente que é assim, que usa, né, o evangelho como um emprego, ele não vai ver alma como alma. Ele vai ver alma como moeda de comércio. E aí começa a negociar o evangelho. E aí começa a não pregar a verdade. E aí começa a fazer campanha. Quando a igreja não está vindo muita gente, vou fazer campanha aqui para poder vir mais gente, porque o negócio não está legal. Aí faz 3 campanhas na semana. Aí você vai perguntar se você é contra a campanha? Eu sou contra as intenções do coração. Qual é a intenção do coração? Qual é a intenção? Eu já participei de campanha já, irmão. Estou dizendo qual é a intenção do coração. Qual é a intenção? Porque você pode fazer algo para beneficiar o corpo de Cristo, mas você pode também fazer algo porque você sabe que vai vir muita oferta ali. E aí é Deus quem julga o coração de cada um. Não estou aqui para julgar o coração de ninguém. Mas o meu papel é falar. Aí é Deus que está sendo gravado aqui, ó. Depois o pessoal vai ver. Né? Tá sendo gravado. Eu jogo lá no YouTube lá, aí entra lá, né? Caiu ali, né? Aí vai ouvir essa mensagem. Então é a intenção do coração. Tudo é a intenção do coração, irmãos. Até as coisas mais simples é a intenção do coração. Então qual é? É para abençoar o corpo de Cristo? É para que você seja uma bênção na sua comunidade? Ou é para que você venha a se completar, o seu nome venha a aparecer? O seu nome fique destacado na sociedade? Eu conheço gente, que eu já vi de perto, que vivia fazendo movimentos sociais, mas é só ele que falava, é só ele que aparecia na foto, é só ele que fazia entrevista, é só ele que via com um presente, ficava batendo foto dando presente. Aí Deus falou comigo, isso aqui não é para ajudar não, isso aqui é para como é que é? Autopromover. Isso aí.
promoção do teu nome. É para isso. E Deus já tinha falado no meu coração sobre isso. Então, não é errado você ajudar os pobres, necessitados. Isso é bíblico, tem que ajudar mesmo. As viúvas, os órfãos. Agora, que a tua mão direita não fique sabendo o que a tua mão esquerda não fique sabendo o que a tua mão direita fez. E quando você orar, não seja como os hipócritas que ficam querendo aparecer. É proibido orar? O proibido é querer aparecer. O proibido não é orar. O proibido é querer aparecer. É proibido jejuar? É proibido querer jejuar para aparecer. É isso. O problema não é fazer, é como você faz. É qual o motivo, a motivação do teu coração. E é nisso que Jesus trabalha sempre. Porque ele vai trabalhar é a transformação de dentro para fora. É o coração, é a alma que Deus quer conquistar. Agora, se você for uma pessoa cheia de sabedoria, isso tudo aqui para você, você vai passar assim, ó, tranquilo. Porque você vai temer ao Senhor. Você vai temer ao Senhor. Tema ao Senhor e aparta-te do mal. E vocês então acharão a graça diante dos olhos de Deus. É que nós muitas das vezes, irmãos, a gente vive muito nós vivemos muito no mundo natural, a gente perde um pouco da essência do mundo espiritual. Mas no mundo espiritual agora, isso vai depender da tua fé. Tem anjo aqui, tem um anjo aqui, ó, tem outro aqui, tem outro aqui, tem anjo ali fora. Está tudo aqui. Jesus está aqui. É que você não está vendo com os seus olhos naturais. Mas eu creio que ele está aqui tão certo como eu creio que eu estou falando agora no microfone. Eu não tenho um pingo de dúvida sobre isso. E eu dou a minha vida por isso se for necessário. Tem anjos aqui ao nosso redor para te abençoar, para curar, para revelar. Está aqui para proteger, porque o diabo também não brinca em serviço, está aqui para proteger também. E quando você anda nessa dimensão, sabendo que você o tempo inteiro está sendo acompanhado, cercado por anjos que está ao teu redor, você vive uma vida com mais temor e sabedoria. Sabendo que você o tempo todo está sendo acompanhado. Eu até brinco, né? Eu fico com pena do anjo ficar do meu lado, às vezes ouvir piada sem graça, né? Às vezes ouvir aquelas minhas piadas, né? De como é que se fala? Piada pastelão. Né? Então, às vezes eu fico até com pena do anjo aqui do meu lado. Fica aqui sempre aqui, né? Mas eu sei que ele está aqui. E eu sei que ele escreve as coisas que eu faço. E eu sei que a Bíblia diz que também tudo que eu faço está sendo escrito lá. Eu sei que quando eu oro, como diz Davi, e choro, as minhas lágrimas, elas estão sendo recolhidas num odre. Gente, a maior prova de que Deus usa a nossa oração foi aquela revelação que a mulher me deu. Tudo que você ora, irmão, Deus está atento à tua oração. Não há nenhuma oração que você faça que Deus não ouça. Ele ouve tudo, irmão. E por que eu estou falando isso? Para mostrar para você que viver assim é viver debaixo da sabedoria. Porque isso é temor ao Senhor. Isso é temer a Deus. Não é ter medo de Deus, mas é reverenciar diante de quem você é. Quem você é? Você é o embaixador do céu. O representante de Deus aqui na terra. Você já parou para pensar nisso? Você representa Deus aqui na terra. Você é um representante. Você é um agente, como diz Paulo, de reconciliação. Deus tem um propósito na sua vida de reconciliar as pessoas que estão ao teu redor a Ele. Olha as nossas responsabilidades como filhos de Deus. Você estava no mundo, você estava em pecado, nós estávamos como vasos
de desonra, e aí o Senhor vem e purifica e nos torna um vaso de honra, deposita em nós o Espírito e fala igual falou para os discípulos: assim como o Pai me confiou o reino, eu confio o reino a vós. E nos dá uma missão, e nos dá um propósito, e nos liberta. Olha a tua vida antes, olha a tua vida agora. Irmãos, não tem como não agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nossas vidas. Não tem como não agradecer. Eu tenho certeza que se eu pegasse cada um aqui, todo mundo teria um testemunho para dar, no mínimo um. Não tem como não agradecer. Não tem como eu não dedicar uma parte do meu tempo, do meu dia, para meditar a sua palavra. É o mínimo que eu posso fazer por Ele. O mínimo que eu posso fazer por Ele é tirar uma hora do meu dia para orar e fazer uma devocional com Ele. É o mínimo que eu posso fazer. Diante de tudo que Ele faz por mim, 24 horas, e vai fazer por toda a eternidade. Às vezes a gente pensa, né, que fazer uma coisa grande. Uau! Vieram os discípulos lá. Senhor, nós expulsamos os demônios, eles se submetem ao teu nome. Jesus olhou assim: vocês estão na cara disso? Alegre-se, porque o nome de vocês está escrito no livro da vida. O que vocês estão fazendo agora não se compara ao que vocês vão viver no reino que há de vir. Não se compara. Isso aí é a pontinha da poeirinha do iceberg que vocês estão fazendo diante daquilo que eu tenho preparado, um reino que eu tenho preparado para aqueles que me amam. Então, irmãos, vale a pena buscar ao Senhor, vale a pena ser fiel. Não é fácil não, eu sei, mas você não está sozinho não. Pedro fala: o que você passa, os irmãos do mundo todo também passam também. Você está pensando o quê? Tá difícil para todo mundo, não é só para você não. Mas as tribulações do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que em nós é de ser revelada. Não pode ser comparada. E tudo isso é a certeza da nossa fé. Porque a gente não anda por vista, nós andamos por aquilo que não vemos. Essa é a esperança que nós temos. Andando por fé, olhando para a coroa, olhando para o prêmio, olhando para o dia da redenção que está próximo, olhando para a volta de Jesus, olhando para a incorruptibilidade, olhando para um dia em que nós vamos dizer: a morte não tem poder sobre nós. Um dia onde o passado não vai me fazer chorar. Olhando para um dia onde nós não temeremos a morte nunca, jamais. Viver assim, irmãos, é viver uma vida sábia. Isso é sabedoria. A sabedoria é temer ao Senhor. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. E quando você pensa nisso daqui, essa reverência que você tem a Deus, esse respeito que você tem a Deus, você sabe a quem você está servindo. Que não é um Deus que está ali pronto para te condenar. Ele está ali pronto para te perdoar. A condenação depende das escolhas que você faz. Mas Ele está sempre pronto para te perdoar. Para pegar você e dizer: você está desanimado? Né? 7 vezes cairá o justo e não ficará prostrado. O Senhor vai estar ali para poder te reerguer. Por que Ele vai fazer isso? E é um texto de Provérbios, hein? Por que Ele vai fazer isso? Ele vai fazer isso porque Ele te diz: meu filho, meu filho, eu sou teu pai. Foi assim que eu aprendi, irmãos, porque eu não tive um pai físico. Eu comecei a ver Deus como meu pai de verdade mesmo, na intimidade. Ele falando: meu filho, meu filho, meu filho. Aí eu falei: não, aí eu te amo, é muito amor. É muito amor. Mas eu quero que você entenda que você não é qualquer um. Assim como Ele me chama, Ele chama você também, igualzinho. Não tem filho predileto, não. É igualzinho, o mesmo espírito que está em mim está em você. Você também é um filho e uma filha de Deus.
E Ele também te ama, Ele também te quer, e olha, Ele também quer te encher de sabedoria, porque isso agrada a Deus. Isto agrada a Deus. Ver filhos cheios de sabedoria, de conhecimento. Você sabe que existe 7 espíritos de Deus, né? Que está no candeeiro. Fortaleza, temor ao Senhor, não é isso? Desses 7, 3 é o quê? Inteligência, sabedoria e conhecimento. Dos 7, 3 envolve sabedoria, inteligência e conhecimento. Olha como é que Deus ama a sabedoria, irmãos. E para encerrar aqui, quando Daniel, ele está orando ao Senhor e ele pede a Deus uma revelação de uma passagem na Bíblia, Daniel 10, ele começa a orar. E o interessante é que quando ele começa a orar, ele apenas não fala assim, eu vou buscar um conhecimento aqui. Quando ele não consegue, sabe o que ele vai fazer? Ele vai jejuar. Para Deus revelar a ele uma passagem da Bíblia. Ele vai jejuar. Aí eu falo, eu não conheço ninguém que vai jejuar, colocar panos de saco na cabeça, para entender um versículo da Bíblia. Geralmente vai lá, manda a pergunta no chat, ou então, né? Pergunta para outro. Daniel não, ele foi perguntar com os mestres, não, ele foi lá e jejuou. E só parou quando teve a resposta. E aí vem um anjo, isso aqui é que me quebra o coração. O anjo fala para ela, olha, quando você começou a orar, imediatamente eu vim aqui para te trazer a resposta. Mas houve uma guerra espiritual ali, o príncipe da Pérsia e tal. E sabe por que veio uma resposta de imediato para você, Daniel? Porque você é muito amado. Você é muito amado. Daniel é outro, que eu pego como exemplo daquele que quando quer a palavra, é um homem que medita. Ele não se conforma enquanto não tem a resposta. Ele vai para o pó pedir a Deus a resposta. Ele vai para o pó. Então, irmão, faça igual Daniel, Davi, faça igual Salomão, que medita na palavra dia e noite. Deixa Deus te encher de sabedoria. Seja um filho sábio para agradar ao teu Pai. Vamos ficar de pé? Aleluia, Senhor. Te adoramos, Deus. Nos entregamos a Ti nessa noite, Pai. Assim quando eu tinha lá meus 10, 11 anos de idade, quando eu te pedia sabedoria, o Senhor se alegrava com isso, Deus. E os anjos se alegravam e dançavam. Eu não sabia disso. Eu tenho certeza que anjos estão agora dançando aqui, cantando e pulando de alegria, porque a tua igreja está pedindo sabedoria, Pai. Dá-nos sabedoria, Deus. E pedindo sabedoria, Ele vai dar riqueza, Ele vai dar bens, porque o nosso coração não está no material, o nosso coração está no coração de Deus. Então nós vamos obedecer e os sinais vão seguir aqueles que creem. Porque o nosso coração está em Deus. O nosso coração está em buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E a sua justiça. E essas coisas nos serão acrescentadas. Que seja acrescentadas tudo que o Senhor acha que tem que ser acrescentado em nossa vida. Mas nós não vamos deixar o reino de Deus em segundo lugar. Vamos buscar o teu reino em primeiro lugar. Vamos buscar o teu reino, Senhor, para sempre. Vamos buscar sabedoria todos os dias. A tua palavra fala em Provérbios 6, 22. Quando tu acordares, ela estará contigo. Quando tu caminhares, ela te guiará. E quando tu dormires, ela te protegerá. É a palavra
É a sabedoria. A tua palavra diz: eu amo os que me amam, os que me buscam de madrugada me encontrarão. Ali não é vigília, ali é a palavra, é a sabedoria quem está falando isso. É a sabedoria que clama na rua dizendo: quem quer sabedoria? Ele passa nas esquinas clamando, perguntando, porque são poucos os que querem sabedoria. E ele pede, ele clama: quem me quer? Quem quer sabedoria? Eu estou aqui à sua disposição. Ó Deus, nós somos os teus filhos e nós só queremos aquilo que o Senhor tem de melhor, Pai. Nós não queremos aqui agora, a nossa oração hoje, agora, nesse momento, não é pedir carro, não é pedir bens, não é pedir dinheiro, não é pedir nada disso. A nossa oração hoje é única e exclusiva. Deus, dá-nos sabedoria. E o Senhor está dando deliberadamente aqui nessa noite, para cada um que está aqui. Sabedoria para lidar com os homens, sabedoria no emprego, sabedoria no colégio, sabedoria para a esposa, sabedoria para o filho, sabedoria para todos aqueles que pedem com fé, sem duvidar. O Senhor vem e dá com alegria a sabedoria. Pai, graças te dou, porque ocultaste os mistérios do teu reino aos grandes e poderosos, mas dastes e revelastes aos pequeninos, porque isto é agrado do meu Pai. Aleluia! 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 Nós encontramos a pérola de grande valor e vendemos tudo por causa desta pérola. A tua palavra é muito pura, por isso teu servo a ama. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pela sua palavra. Muita paz tem os que amam a tua palavra e não cai em tropeço algum. Aleluia, Deus. O segredo para a prosperidade é meditar na sua palavra de dia e de noite. Esse, tudo quanto fizer, prosperará. Abençoa, Senhor, a cada um que está aqui, Deus. Em nome daquele que tem um nome sobre todo nome, Jesus. Aleluia. Amém, Senhor. Amém. Vai encerrar? Aleluia. Senhor, que a graça de Deus, que as consolações do teu Espírito, que o amor de Jesus, Senhor, seja com cada um que está aqui, Deus. Eu abençoo para que eles cheguem em casa em paz, para que eles cheguem em casa em muita segurança, Senhor. E que nesta noite eles possam dizer, como diz Davi em Salmo 4:8, em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes repousar em segurança. Aleluia. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.